inicialmente, ano passado, nós falamos muito do sistema nervoso, porque é uma característica essencial. Sem sistema nervoso não há essa possibilidade de elevação para esses campos sutis. Por isso que você primeiro lida com o denso, aí precisa estabilizar o sistema nervoso, aí depois do sistema nervoso é que vem os 6, 7, 8, 9, né? Então os campos mais sutis, até combinar no 10. Por isso que você fortalece primeiro, porque os 5 vem antes. Aí fortalece o sistema nervoso e toda essa organização do sistema glandular. Então nós já falamos aqui do sistema glandular em várias conversas, vocês vão lembrar, a gente falou de alguns hormônios, tem alguns exemplos de glândulas, dessa conexão de glândulas com a glândula pituitária, o comando da glândula pituitária, e a necessidade de você estar, então, se a glândula pituitária comanda no nosso sistema glandular todo o processo hormonal, a intuição, sexto chakra, linha do arco, compreende essa realidade que está acontecendo. E você precisa ter um frame da realidade adequado. Então a vida está rápida, a vida está um movimento diferente de antigamente. No entanto, você não se perde diante desse movimento, você não se confunde com ele. Isso é intuição também. O grande problema quando uma intuição está enfraquecida, a linha do arco enfraquecida, é que a percepção da realidade não ocorre de maneira adequada. Então esse é o problema que depois vai desembocar no sistema glandular e que vai prejudicar todo o teu sistema biológico e já vai enfraquecer a tua possibilidade de estar diante da vida de maneira fortalecida e saudável, inicialmente pensando no teu corpo físico. E aí isso impacta todo o teu sistema emocional, que vai para o espaço, você perde todo esse suporte do sistema glandular, perde o sistema emocional e você perde qualquer noção de realidade. Então a gente poderia pensar assim, que quando a nossa linha do arco, intuição, não está funcionando, nós não temos essa percepção da realidade, daquilo que é, a gente já falou lá, né, porque a gente estava comentando, passeando um pouco pela filosofia, falando lá da coisa em si, né, da intuição ser a própria coisa em si, da vida acontecendo, aquela realidade. E quando essa realidade não está sendo percebida, nós estamos destruindo, poderíamos entender assim, destruindo o nosso corpo, nossa casa, aqui, o nosso templo, que é esse corpo físico, o local onde a gente pode meditar, inclusive. É dentro desse templo que a gente medita. Então, quando a gente não percebe a realidade, essa é a relevância da intuição. É como se você estivesse vivendo um processo de autodestruição, porque inevitavelmente o teu sistema glandular vai responder à vida de acordo com a fantasia que você está vivendo, que não é a realidade. Não é? Se você não está percebendo a realidade, você está vivendo o mundo da fantasia. Não tem outra alternativa. Ou você reconhece a realidade, tal como ela é, como ela se apresenta, ou você está vivendo no mundo de fantasia. Pode ser uma fantasia boa, e você pode estar se divertindo com essa fantasia durante um período de tempo, mas pode ser uma fantasia ruim também, onde você está entrando em processos mais densos e piores, onde você vai perder mais vitalidade ainda. Não que a fantasia boa está te dando vitalidade, ela só está mascarando o fato de você não estar enxergando a realidade, você está por algum tempo vivendo nesse mundo ideal ou numa perspectiva que você possa achar que está melhor do que a realidade, mas inevitavelmente aquele chamado interno vai bater e você vai sentir que está faltando algo, assim como a gente já sentiu em todo o processo da nossa vida. Em algum momento que você achava que as coisas estavam muito boas, e no entanto algo ali para você está falando assim, mas está faltando algo ainda, porque não tem a ver com coisa externa, não tem a ver com projeção, tem a ver com presença total. É isso que a gente tem apontado como relevância do yoga e que é a necessidade urgente do momento. É a gente viver nesse local interno, de presença interna, e que esse local não se confunde com o tempo que está acontecendo fora. Então, não interessa a quantidade de velocidade que o mundo está vivendo. Se você está ancorado nesse ponto essencial internamente, surge dali, transborda dali a sua própria beleza, a sua consciência. Inclusive, se a gente fosse pensar assim, usei a palavra agora consciência, se a gente fosse pensar que o processo da intuição no humano, ele seria assim se não o primeiro, um dos primeiros momentos assim de captura. Tá? Porque a gente poderia seguir para uma linha diferente aqui, inclusive que o Shiv Charan propõe, que ele coloca o 7 como o primeiro momento do humano. Pode poder entender isso, porque se você primeiro não está dentro do teu sistema, não tem como você viver nem a realidade. Então o 7 seria essa primeira casa. Tá? Então você precisaria começar pelo número 7, por isso que ele começa as análises dele pelo número 7. Mas imediatamente após essa estrutura de estar aqui, vivendo dentro desse campo energético, com os chakras, sistema biológico, corpo físico, tudo acontecendo, a intuição é o primeiro ponto de conexão com a realidade acontecendo, que pode te conectar ou te desconectar dela. Como a gente já falou, se está conectado, você recebe o sinal real e se você tem um sistema fortalecido, você responde adequadamente.
Se você não está conectado com a realidade, você está vivendo em uma fantasia, e se está vivendo em fantasia, você está se autodestruindo, porque inevitavelmente seu sistema glandular vai responder àqueles estímulos de forma a ficar mantendo a pressão insistentemente ali, inadequada para o teu sistema, com um nível de hormônio muito alto ou falta de hormônios, e aí você vai viver em desequilíbrio. Então esse é um ponto ali, a partir da realidade. Mas se nós fôssemos considerar a cosmogonia yogi, por exemplo, que a gente já falou em outros momentos, mais ano passado, esse ano a gente não chegou a refazer esse mapa com o olhar da intuição, podemos fazer isso mais para frente. Mas se a gente fosse pensar assim na cosmogonia, existe algo ainda acima da intuição. Porque a intuição é uma perspectiva da realidade, mas já no ambiente humano. É o humano que tem a intuição, certo? O humano já precisa estar acontecendo para que a intuição possa perceber a realidade tal como ela é e aí responder à vida de forma adequada. Se a gente fosse compreender a cosmogonia yoga, nós vamos colocar algo em cima disso ainda, que eu chamei agora aqui, né, eu falei o nome consciência, que é isso mesmo, uma grande consciência infinita, universal. Se a gente fosse usar um termo da tradição tântrica, a gente poderia falar Paramshiva, essa consciência que transcende a ideia desse finito que ocorre aqui. Então, uma consciência universal infinita que antecede a ideia de intuição. E utilizando aqui, vamos pensar assim, utilizando termos que nós usamos ano passado também, que é onde a gente investigou muito o processo da personalidade e da identidade. E se a gente considerar que a consciência infinita ela já está vigorando e sempre está, mas ela não tem ainda a capacidade de se tornar finita, e que a intuição seria a percepção dessa realidade infinita e a tradução dessa realidade infinita para a realidade finita, para isso que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, a personalidade se relacionaria com a identidade, e a identidade aqui seria essa consciência infinita que resultaria, ou que seria um sintoma dessa conexão, a intuição, a percepção da realidade. Vamos pensar assim, que ano passado nós falamos muito daquela diferença do que é personalidade, que a personalidade é uma necessidade do humano, mas que quem precisa estar no centro de comando é a identidade. Identidade, como o próprio nome diz, idêntico a quê? A isso que é a fonte, e a fonte é o infinito. Então, se é idêntico ao infinito, esse relacionamento da personalidade com essa consciência universal produz um sintoma que é a intuição. Então, a intuição é o sintoma, a gente poderia dizer assim, o sintoma como assim, a garantia de que a sua personalidade não está mais no comando, ela não está mais produzindo a fantasia que você vive vivendo, né? Os dramas que você está passando, preso numa autoimagem que quer se sustentar, então essa autoimagem está sofrendo, quer garantias, tem medo de não estar existindo, ou não tem medo de ser aceito, não tem medo de conseguir as coisas, de não ter as características necessárias para executar aquilo que está se propondo. Então a personalidade fica com esses medos todos, vencendo todos esses medos. Mas quando a personalidade se relaciona profundamente com essa consciência, ou com a identidade, a gente poderia colocar esse mesmo nome, hoje aqui a gente poderia sincronizar identidade e consciência sendo a mesma coisa. Quando a personalidade se relaciona com isso, o sintoma que surge daí é a intuição, é a percepção da realidade tal como ela é. Porque daí a personalidade não está criando o filtro da fantasia, certo? Então, quando a gente se relaciona diretamente com a consciência, com esse sentido de, poderíamos usar uma outra palavra aqui também, com algumas, digamos assim, alguns cuidados, né? A alma. Quando a personalidade se relaciona com a alma, e a alma pode expressar a sua característica mais essencial na vida. Esse transbordamento é um sintoma de que a intuição está funcionando, porque a personalidade já começou a se relacionar com a consciência, com a identidade. E esse processo começa a ser naturalmente transbordado para fora. Então, aquilo que nós gostaríamos de manipular para que a gente pudesse expressar sem ruídos a nossa essência, já ocorreria naturalmente, desde que a nossa personalidade se relacionasse profundamente com a consciência e tivesse uma relação. É isso que o Guru Nanak vai falar, e alguns de vocês já devem ter ouvido, quando ele fala muito, e o Guru Nanak usa uma linguagem que cabia para aquela época, para a nossa época a gente precisa usar já uma tradução um pouco diferente, mas ele falava assim, que a noiva se relaciona com o seu esposo. Ele está falando mais ou menos isso. Isso que ele quer dizer. Ele diz que a personalidade está se relacionando com a consciência. É um casamento perfeito aí. E esse casamento perfeito coloca na experiência humana o transbordamento daquilo que é, da própria essência. Então aquela força natural
e que a gente já chamou aqui outras vezes de amor. Então o amor simplesmente transborda quando a consciência está vigorando como realidade. Então quando a gente fica sentindo que há uma pressão desnecessária, que a gente não consegue relaxar naturalmente, não é... E a gente já falou de estresse aqui, de um nível de estresse que vamos colocar assim, necessário para a vida, para você inclusive ativar algumas coisas na sua vida. Mas o problema é você se manter no nível de estresse muito elevado, onde você não consegue mais relaxar e não consegue sair desse campo do estresse. Aí, a partir desse momento, o estresse começa a ser prejudicial, porque ele para de servir ao propósito dele, que ele tem um propósito, é por isso que existe, tem um propósito para que você aumente o nível de estresse do teu sistema, como a gente já falou em outro momento aqui, mas a tua incapacidade de sair desse momento e voltar para esse campo do coração, para esse assento no coração, como o Guru Nanak também vai falar, para essa morada interna, para esse templo interno, e soltar aquilo que está tenso, para relaxar, e aí se preparar de novo para acolher a vida tal como ela se apresenta, quando não ocorre esse momento, é um sintoma de que a personalidade está vigorando como centro de comando. Então, se você sente que você está extremamente cansado, cansada, e que não consegue um momento de um espaço interno, perceba se você, ao longo da sua vida, mesmo nesse movimento todo que a vida está, de exigências, de necessidade de fazer coisas, está todo mundo mais ou menos vivendo nessa. Né? Mas se você, no meio disso tudo, não tem um espaço interno, onde é possível silenciar, se sentir em casa, relaxar, soltar, para ali então responder à vida, né? Mesmo que com intensidade, mesmo que com velocidade, né? Não significa que você vai estar simplesmente só olhando a vida, sem nenhuma percepção ativa. Não, justamente o oposto. Vai surgir de você uma vontade, inclusive, de agir. Tá? É por isso que depois a gente vai falar, eu estou esperando chegar aí para a gente, o mês 9, a gente fala daquela relação 3, 6 e 9. Então, em setembro a gente vai conversar um pouco sobre isso. Estou esperando para a gente já falar num contexto vibracional também do 9. No mês que vem a gente conversa um pouco sobre isso. Mas é por isso que o 6 é formado de 2, 3. E o 9 de 3, 3. Porque a sutileza, essa percepção da realidade precisa estar com uma relação muito íntima com a ação, o 3. Então não quer dizer que você vai ficar parada. Significa que a ação vai fluir naturalmente, mas flui e surge desse transbordamento. Não é manipulação, é transbordamento, é doação. É um estado de doação completa. E aonde não há mais ninguém ali querendo ter benefícios com aquelas ações. A ação transborda de um local vazio. Esse é o sentido, por exemplo, de a gente poderia ir na contramão, por exemplo, da experiência hoje que as pessoas vão tentando incentivar para que você seja bem-sucedido, você tenha sucesso, seja um vitorioso, né, um ganhador. O vitorioso, aquele que tem o sucesso, não existe essa pessoa. Porque o sucesso só poderia existir, a vitória só poderia existir num campo onde não estivesse mais nenhuma noção de personalidade no centro de comando. Então nenhuma outra imagem estaria vigorando nesse campo do sucesso. Sucesso seria uma rendição total e um relacionamento profundo da personalidade com a consciência. Isso é sucesso. Porque o que vai surgir daí? A ação adequada diante da vida, doação pura, presença pura, luminosidade, radiância. A sua presença vai radiar, vai iluminar cada local onde você estiver. Então, essa noção de que você precisa fortalecer uma ideia de si é uma noção equivocada, porque justamente a vitória, isso que quer dizer lá o mantra, Vahegurudika Kalasa, Vahegurudiki Fataha. Então, o que é essa Fataha? Essa vitória que pertence aos calças. Calça, o que é? Alguém que não existe. Alguém onde não há uma noção de si comandando, no centro de comando, onde a personalidade está num relacionamento profundo com a consciência. E, portanto, a única coisa que pode surgir dali é essa noção de sucesso, de vitória. Porque na lógica do tempo e espaço, todo sucesso... Veja que interessante, veja se não é assim. A gente falou isso de outro jeito quando a gente falou da lei da polaridade. Nós comentamos em algum momento já sobre essa lei da polaridade. E veja uma outra forma de dizer isso. Todo sucesso implica um fracasso. E todo fracasso implica um sucesso. Essa é a lei da polaridade. Essa é a lei da dualidade. Se você está jogando somente o jogo da dualidade, ao ter um sucesso, inevitavelmente você vai ter um fracasso. Inevitavelmente. E aí você pode ver a sua vida, como é que ela foi feita. De sucessos e fracassos. Mas todo fracasso implica um sucesso e todo sucesso implica um fracasso. É por isso que é o 2, a dualidade vem depois do 1. Então, o 2 é a distância.
Então, ao mesmo tempo que a distância promove uma possibilidade da união, ela implica o abismo da separação. Para você se unir, você precisa ter se separado. Então, uma coisa está dentro da outra, na lei da dualidade. Só que se não há um ser vivendo sobre as leis da dualidade, isso é um yogi. O yogi é aquele que não está vivendo sobre a regência da lei da polaridade. Só há a vitória, só há o sucesso. Então, essa ideia de sucesso precisaria estar muito mais atrelada a um relacionamento profundo da personalidade com a consciência, e não da manutenção da personalidade, que na verdade só está vivendo na lei da dualidade. Ou seja, quando a personalidade fica criando essa ideia de que ela vai concluir e vai executar coisas e vai atingir metas, ela com certeza vai se decepcionar e vai fracassar, porque ela está vivendo sob a lei da dualidade. Então isso é inevitável, essa é a regência da lei. Agora, quando você sai desse jogo, desses jogos mentais, dessa manutenção de uma ideia de si, e passa a criar esse relacionamento, esse casamento profundo da personalidade com a consciência, a identidade, o sintoma que surge é que você percebe a realidade tal como ela é. E aí pode responder à vida de forma adequada, se você tiver com um sistema fortalecido, sistema nervoso e um sistema glandular, vibrando e funcionando muito profundamente.